Dizem que toda grande história começa com um terremoto. O meu não fez barulho, não quebrou janelas nem rachou paredes. O meu terremoto foi um silêncio. Um silêncio que chegou para dizer que a vida que eu conhecia, a mulher que eu pensava ser, era apenas um rascunho. E que o autor da minha história tinha acabado de rasgar a página. Esta não é uma história sobre o que ele me tirou, é a história sobre o que sobrou. Sobre a mulher que sobrou de mim, e como das ruínas ela aprendeu a construir não uma casa, mas um império. Eu me lembro do cheiro da nossa casa. Era uma mistura de café recém-passado, que ele fazia todas as manhãs, e dos livros que eu acumulava em todas as prateleiras. Era o cheiro de segurança. De um futuro que parecia tão sólido quanto as paredes de tijolos que nos cercavam. Nós tínhamos um plano, um mapa desenhado a 4 mãos. Uma viagem para a Itália aos 50, uma casa de campo com um jardim para eu cuidar, netos correndo pela grama. Era um roteiro perfeito, previsível, e acima de tudo o meu. O dia em que o mundo ruiu não começou com gritos, começou com um olhar de pena. O olhar de uma amiga que sabia de algo que eu não sabia. Um olhar que durou um segundo a mais do que o normal, carregado de um peso que eu não consegui decifrar na hora. Mas aquele olhar plantou uma semente. E a dúvida, quando regada pelo silêncio, cresce mais rápido que qualquer erva daninha. A verdade não veio dele. Nunca viria. A verdade veio aos pedaços, sussurrada por outras vozes, confirmada por uma mensagem esquecida num ecrã. E a dor da traição, por mais avassaladora que fosse, foi apenas o prólogo. O verdadeiro horror estava na humilhação. Na descoberta de que a minha vida não era apenas uma mentira que ele me contava, mas uma piada que ele compartilhava com outros. Eu era o último a saber. A esposa ingênua, a personagem cômica na tragédia que ele dirigia. Ele não se desculpou, ele não tentou explicar. O homem que um dia prometeu me proteger tornou-se, da noite para o dia, um estranho com olhos de gelo. Um adversário. E ele não queria apenas sair da minha vida. Ele queria demoli-la, queria garantir que não sobrasse pedra sobre pedra do que havíamos construído. A batalha que se seguiu não foi por um sofá ou por um carro. Foi uma batalha pela minha alma. Cada objeto em nossa casa, cada fotografia na parede e cada lembrança compartilhada tornou-se uma arma em suas mãos. Ele lutou por cada talher, por cada livro, não porque os quisesse, mas porque sabia que eles eram parte de mim. Ele queria me esvaziar. Me deixar oca. O dia da mudança foi o golpe final. Eu observei, da janela, orquestrar a retirada de tudo o que um dia chamei de nosso. O caminhão de mudanças parecia um predador gigante, devorando minha vida móvel por móvel. Quando ele terminou, subiu as escadas uma última vez. Não olhou para mim. Apenas colocou um molho de chaves na minha mão. As chaves de um apartamento pequeno alugado em meu nome, num bairro que eu mal conhecia. É o que sobrou para você, ele disse, e a porta se fechou. Naquela primeira noite, no chão frio daquele apartamento vazio, eu entendi o que ele quis dizer. Não havia sobrado nada. Apenas o eco dos meus passos e o cheiro de tinta fresca, um cheiro estranho, impessoal. Eu me encolhi num canto, abraçando meus joelhos, e o silêncio era tão denso que parecia me sufocar. Ali, naquela escuridão, eu não era ninguém. Eu era a ex-esposa, a mulher traída, a coitada, rótulos que ele havia carimbado na minha pele. Eu passei dias naquele chão, o tempo perdeu sentido. A fome vinha e ia, mas a dor era constante, uma presença física no meu peito. Eu olhava para o teto branco e via o fantasma da vida que perdi. E o medo era paralisante. Medo de nunca mais ser feliz. Medo de ficar sozinha para sempre. Medo de que ele estivesse certo, de que, sem ele, eu não fosse nada. Foi no ponto mais profundo desse abismo que algo mudou. Não foi uma luz no fim do túnel, foi uma faísca de raiva, uma raiva fria e pura. Raiva por ele ter me subestimado tanto, raiva por eu ter permitido que a minha identidade se dissolvesse na dele. Raiva por estar ali, no chão, esperando por um resgate que nunca viria. E com a raiva, veio uma decisão: eu não ia ser a vítima na história que ele escreveu para mim. Eu não ia morrer naquele chão.
Se tudo o que eu tinha era aquele apartamento vazio e um nome fraturado, então era a partir dali que eu começaria. Aquele não foi um ato de rendição. Foi o meu primeiro e mais corajoso ato de rebelião. Levantar daquele chão foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Meus músculos doíam, meu corpo parecia pesar 1 tonelada. Fui até o banheiro e me olhei no espelho. A mulher que me encarou de volta era uma estranha. Olhos inchados, pele pálida, uma expressão de derrota. Eu chorei. Chorei por ela. Chorei pela mulher que eu era, e que nunca mais seria. E então, eu lavei o rosto. A água fria foi como um batismo, um recomeço. A reconstrução não foi um filme com uma montagem inspiradora. Foi lenta, dolorosa, cheia de tropeços. Meu primeiro desafio foi montar uma cama. A caixa chegou, com suas centenas de peças, e um manual de instruções que parecia escrito em outra língua. Por horas, eu lutei com parafusos e tábuas de madeira. Eu chorei de frustração. Gritei com um pedaço de madeira inanimado. Pensei em desistir, em dormir no chão para sempre. Mas então, eu respirei fundo, olhei para o manual mais uma vez, e tentei de novo. E de novo. Quando o último parafuso foi apertado, e a cama finalmente se ergueu sólida e estável, eu não senti apenas alívio. Senti orgulho. Um orgulho feroz, primitivo. Eu havia construído algo. Com minhas próprias mãos, era a primeira coisa que era só minha. Aos poucos, fui preenchendo o vazio. Não apenas o do apartamento, mas o de dentro de mim. Comecei a dar pequenos passos para fora da minha concha. O primeiro foi o mais assustador: ir a um café. O nosso café. O lugar onde passamos tantos domingos lendo o jornal. Sentei-me à nossa mesa sozinha, e senti os olhares de todos sobre mim. Ou talvez fosse apenas a minha imaginação. Pedi um café e minhas mãos tremiam tanto que quase o derramei. Mas eu fiquei. Bebi cada gole. E quando saí, o mundo não tinha acabado. Eu tinha sobrevivido. E na semana seguinte eu voltei. E na outra também. Até que deixou de ser o nosso café. E passou a ser o meu café. Eu comecei a redescobrir pedaços de mim que eu havia esquecido. Encontrei minhas velhas telas e tintas no fundo de uma caixa. Eu não pintava há anos. Ele sempre dizia que fazia muita sujeira. Na primeira vez que o pincel tocou a tela, foi como encontrar uma amiga perdida. Pintei com fúria, com tristeza, com esperança. As cores se misturavam na tela, criando formas que eu não planejava, mas que pareciam entender a minha alma. Meu apartamento, antes branco e estéril, começou a ganhar vida com as minhas telas. Com as minhas cores. Aprendi a diferença entre solidão e solitude. Solidão era o que eu sentia no chão daquele apartamento vazio, uma ausência dolorosa do outro. Solitude era o que eu sentia agora, pintando no meio da noite, ou lendo um livro no meu café. Era a presença confortável de mim mesma. A solitude se tornou minha aliada, meu santuário. No silêncio, eu não ouvia mais o eco da ausência dele. Eu ouvia a minha própria voz, clara e forte, pela primeira vez em muito tempo. Houve dias ruins, é claro. Dias em que uma música no rádio, ou um casal de mãos dadas na rua, me jogavam de volta para o abismo. A dor não desaparece magicamente. Mas ela muda. Ela perde o poder. Ela se torna menos um monstro debaixo da cama, e mais uma cicatriz. E cicatrizes não são feridas. São a prova de que você sobreviveu a elas. Um dia, eu estava organizando alguns papéis antigos, e encontrei uma foto nossa. Do início. Éramos jovens, sorridentes, cheios de planos. Por um momento, senti uma pontada de tristeza pela garota que eu era, tão cheia de uma fé cega. Mas, ao olhar mais de perto, eu não a invejei. Eu senti compaixão por ela. Ela não tinha ideia da força que carregava dentro de si. Ela não sabia que era capaz de sobreviver ao terremoto. Eu sabia. Hoje, quando olho ao meu redor para este apartamento que não é mais vazio, mas cheio da minha vida, eu entendo a ironia cruel e maravilhosa de tudo isso. Ele achou que ao levar tudo me deixaria sem nada. Mas o que ele não percebeu é que, ao levar os móveis, as fotos, os planos, ele me libertou. Ele me forçou a construir algo que não pode ser levado por nenhum caminhão de mudanças.
Uma fundação feita de autoconhecimento, de resiliência, de amor próprio. A mulher que me fala no espelho hoje não é uma estranha. Eu a conheço intimamente. Conheço suas cicatrizes, suas forças, suas fraquezas. Ela não é a sombra da esposa de alguém. Ela é a arquiteta de sua própria existência. A dor não foi apagada, mas foi ressignificada. Ela se tornou a argamassa que une os tijolos do meu novo império. Um império construído não sobre a promessa de um outro, mas sobre a certeza de mim mesma. Esta não é uma história de vingança. A melhor vingança é não se importar. Esta é uma história de soberania, de retomar o trono da sua própria vida. É a prova de que, às vezes, o fundo do poço não é uma cova. É um solo fértil, escuro e rico, onde você pode finalmente plantar as sementes de quem você realmente é. Ele não me destruiu, ele me revelou. A mulher que sobrou de mim não era um resto, era a essência. A parte inquebrável. A fênix que não apenas renasceu das cinzas, mas que aprendeu, no processo, a beleza selvagem de dançar no fogo. É engraçado como a memória funciona. Ela escolhe o que guardar com um cuidado de curador de museu. E a minha memória, quando volta para o início de tudo, não escolhe o primeiro beijo, nem a primeira declaração de amor, ela escolhe a luz. A luz dourada de um fim de tarde coando pelas janelas altas da biblioteca da universidade, cheia de poeira dançando no ar, foi ali que eu o vi pela primeira vez. Eu estava soterrada por uma pilha de livros de direito constitucional, sentindo o peso do mundo e da minha futura carreira nos ombros. Eu era só foco, ambição e um medo secreto de não ser boa o suficiente. E então, ele sentou-se na mesa à minha frente. Não houve um trovão nem música de fundo. Houve apenas silêncio. Mas era um silêncio diferente. Um silêncio que tinha peso, que tinha presença. Minha primeira impressão não foi de um homem bonito, embora ele fosse. Foi de uma calma avassaladora. O mundo ao redor parecia correr em velocidade acelerada, pessoas indo e vindo, o zumbido constante da ansiedade acadêmica. Mas ele parecia existir em seu próprio fuso horário. A forma como ele abriu o livro, a maneira como seus dedos traçaram uma linha no papel, tudo nele transmitia uma sensação de solidez. De que nada naquele mundo poderia abalá-lo. E para uma pessoa como eu, que vivia em constante turbulência interna, aquela calma era como um porto seguro. Ele me atraiu antes mesmo de dizer uma palavra. Foi a sua quietude. Naquela época, ele era a personificação da gentileza. Falava baixo, como se tivesse medo de perturbar o ar ao seu redor. Seus olhos, de um castanho profundo, não apenas olhavam, eles viam. Quando finalmente conversamos, por causa de um livro que ambos precisávamos, senti que ele não estava apenas esperando a sua vez de falar. Ele estava ouvindo. Ouvindo as minhas palavras, as minhas pausas, as minhas hesitações. Ele fazia perguntas sobre os meus sonhos não para me julgar, mas com uma curiosidade genuína que me desarmou completamente. Ele parecia ser um homem construído de qualidades que eu admirava. Inteligência sem arrogância, ambição com propósito e, acima de tudo, uma lealdade que parecia estar gravada em seu DNA. Ele era o tipo de homem que prometia, sem precisar de palavras, que jamais me deixaria cair. Lembro-me de uma noite, alguns meses depois de começarmos a namorar. Estávamos sentados no capô do carro velho dele, num mirante com vista para as luzes da cidade. Era uma daquelas noites frias de inverno, e podíamos ver nossa respiração no ar. Eu estava falando, como sempre, sobre minhas inseguranças, sobre o medo de me formar, e não encontrar meu lugar. Eu me sentia pequena diante da imensidão da vida que se estendia à minha frente. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, apenas olhando para as luzes que piscavam lá embaixo. Pensei que ele tinha se cansado das minhas ansiedades. Então ele se virou para mim, pegou minha mão e disse, com aquela voz calma que parecia silenciar todo o ruído do universo: "Você está olhando para as luzes erradas." Eu não entendi. Ele apontou para o céu escuro salpicado de estrelas. "Aquelas luzes lá embaixo," ele disse, "são aleatórias, confusas. Elas mudam, apagam. Mas as estrelas, elas têm um mapa. Elas são constantes. Elas sabem para onde estão indo. Você é uma estrela, não uma lâmpada de rua." Naquele momento, sob o céu estrelado, eu acreditei nele. Acreditei que ele via em mim algo que nem eu mesma conseguia ver. Ele não me ofereceu soluções fáceis nem promessas vazias.
Ele me ofereceu uma nova perspectiva. Ele me fez sentir vista. Naquela noite ele não me prometeu um futuro feliz. Ele fez algo muito mais poderoso. Ele me fez sentir que eu merecia um. E eu pensei, com toda a certeza da minha alma jovem e apaixonada, que o meu mapa de estrelas começava e terminava com ele. Ali, naquele mirante, o roteiro perfeito da minha vida parecia não apenas possível, mas inevitável. A transição do namoro para o casamento não foi um passo, foi uma continuação, foi como seguir um rio que inevitavelmente deságua no mar. O mapa de estrelas que ele havia me mostrado naquela noite no mirante, tornou-se nosso guia. Não havia dúvidas, não havia hesitações. Havia apenas uma certeza serena de que nossas vidas foram feitas para serem entrelaçadas. O pedido não aconteceu num restaurante caro, com um anel escondido na sobremesa. Aconteceu onde tudo começou, na biblioteca da universidade. Anos depois de nos formarmos, ele me levou até lá numa tarde de sábado, com a desculpa de procurar um livro raro. O ar ainda tinha o mesmo cheiro de papel antigo, e silêncio concentrado. Ele me guiou até a mesma mesa onde nossos olhos se cruzaram pela primeira vez. E ali, no lugar de um livro de direito constitucional, havia um volume antigo, encadernado em couro, sem título. Eu o abri. As páginas estavam em branco. Todas elas. Eu o olhei, confusa. Ele pegou minhas mãos sobre o livro aberto e disse, com a mesma calma que me conquistou no primeiro dia: nossa história começou aqui, entre livros escritos por outras pessoas. Mas a história que eu quero ler para o resto da minha vida ainda não foi escrita. E eu não consigo imaginar escrevê-la com mais ninguém. Ele não se ajoelhou. Ele não precisava. Ele apenas olhou nos meus olhos e continuou: isso não é um pedido. É um reconhecimento. Um reconhecimento de que meu futuro já tem o seu nome em todas as páginas. Você aceita ser a coautora? Naquele silêncio sagrado da biblioteca eu disse o sim mais fácil da minha vida. Os primeiros anos de casados foram feitos de tinta fresca e sonhos compartilhados. Compramos nossa primeira casa, uma construção antiga com janelas enormes, e um chão que rangia como se contasse histórias. Era imperfeita, cheia de problemas, mas era nossa. As paredes descascadas eram uma tela em branco. Passamos fins de semana inteiros de macacão, cobertos de gesso e tinta, lixando, pintando, martelando. Cada gota de suor era um investimento no nosso futuro. Eu me lembro de rirmos até a barriga doer quando tentei pintar o teto, e acabei pintando mais o meu cabelo do que a parede. Ele me pegou no colo, me levou até o espelho e disse: você é a obra de arte mais bonita desta casa. Nossos planos eram como tijolos, sendo assentados um a um, com cuidado e precisão. A viagem para a Toscana aos 50, onde alugaríamos uma casa de pedra e aprenderíamos a fazer massa fresca. A casa de campo que teríamos na aposentadoria, com um jardim de rosas para mim e uma oficina de marcenaria para ele. Falávamos sobre nossos filhos que ainda não existiam, com a certeza de quem fala sobre o nascer do sol. E sobre os netos que um dia correriam por aquele jardim, sujando os pés de terra. Ele era o arquiteto da nossa segurança, o engenheiro dos nossos sonhos. Enquanto eu voava com as ideias, ele desenhava as fundações para que eu nunca caísse. Houve tantos momentos de felicidade que eles se misturam como aquarelas na minha memória, mas há um que se destaca, nítido como um diamante. Era uma noite de terça-feira, no meio de uma tempestade furiosa, a energia tinha acabado, e a casa estava mergulhada na escuridão e no som da chuva castigando o telhado. Eu sempre tive medo de tempestades, um medo infantil que nunca me abandonou. Mas ele acendeu velas por toda a sala, abriu uma garrafa de vinho e colocou uma música suave para tocar num rádio a pilhas. Sentamos no chão, enrolados num cobertor, observando as sombras das chamas dançarem nas paredes que nós mesmos pintamos. O mundo lá fora podia desabar, o vento podia uivar, mas ali, naquele casulo de luz e calor, nós éramos indestrutíveis. Eu me sentia completamente segura, como se nada de mal pudesse me atingir enquanto ele estivesse ali. Eu deitei minha cabeça em seu ombro e chorei baixinho. Não de tristeza, mas de uma gratidão tão avassaladora que transbordou pelos meus olhos. Ele me abraçou mais forte, sem dizer nada. Apenas ficou ali, sendo meu porto, minha âncora. Depois de um tempo,
ele se afastou um pouco, segurou meu rosto entre as mãos, e com a luz das velas refletida em seus olhos, disse: enquanto eu estiver aqui, a sua luz nunca se apaga. Eu prometo. Naquele momento, sob o som da tempestade, eu acreditei que o amor era de fato a única força capaz de vencer a escuridão. Eu acreditei na sua promessa como se acredita na lei da gravidade. Era para mim, uma verdade absoluta do universo. A promessa que ele me fez naquela noite de tempestade de que a minha luz nunca se apagaria, tornou-se a minha verdade. Eu me agarrei a ela, como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Mas as promessas, por mais fortes que pareçam, são feitas de palavras. E palavras podem ser levadas pelo vento. O vento, no nosso caso, começou a soprar quando ele foi promovido. Não foi uma mudança repentina. Foi uma erosão lenta, quase imperceptível. O terremoto não começou com um tremor, mas com a poeira fina que antecede o colapso. Começou com o tempo. O tempo que ele passava no escritório se esticava, engolindo nossas noites, devorando nossos fins de semana. A desculpa era sempre a mesma, sempre plausível. É muita responsabilidade, meu amor. É pelo nosso futuro. E eu, a parceira leal, a coautora da nossa história, acreditava. Eu preparava seu jantar e o mantinha aquecido, muitas vezes comendo sozinha na cozinha silenciosa, olhando para o seu lugar vazio na mesa. Depois, vieram as pequenas críticas, disfarçadas de cuidado. O vestido que eu comprei, que antes ele teria elogiado, agora era um pouco chamativo demais, não acha? Meu novo corte de cabelo era ousado, uma palavra que, na sua boca, soava como um eufemismo para feio. Eram alfinetadas minúsculas, quase invisíveis, mas que, dia após dia, começaram a furar a minha autoestima. O homem que via estrelas em mim agora parecia procurar apenas por manchas. A sua calma, aquele oceano de serenidade que um dia me salvou, começou a gelar. Transformou-se num iceberg de indiferença. Nossas conversas, antes rios sinuosos de ideias e sonhos, tornaram-se monólogos meus, batendo contra uma parede de silêncio. Quando eu tentava falar sobre a distância que sentia crescendo entre nós, ele me olhava com uma paciência condescendente, como se eu fosse uma criança tendo um acesso de raiva. Você está imaginando coisas, ele dizia. Você está cansada, estressada, talvez precise de um hobby. A sua calma não era mais um porto. Era uma arma. Uma forma de invalidar meus sentimentos, de me fazer acreditar que a rachadura não estava no nosso casamento, mas na minha mente. Houve uma noite que marcou o início do fim, embora eu só tenha entendido isso muito tempo depois. Eu havia voltado a pintar, uma paixão antiga que ele mesmo me incentivou a abandonar nos primeiros anos, dizendo que o cheiro de tinta o incomodava. Mas a solidão da casa vazia me empurrou de volta para as telas. Naquela noite, eu estava particularmente orgulhosa de um quadro. Era uma paisagem abstrata, cheia de cores vibrantes, uma explosão de tudo que eu sentia e não conseguia dizer. Quando ele chegou tarde, como sempre, eu o levei até o meu pequeno estúdio improvisado, com o coração de uma criança esperando aprovação. Ele olhou para a tela por um longo tempo, o silêncio se esticou, pesado e desconfortável. Eu podia ouvir meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Finalmente ele deu um pequeno suspiro, um som de decepção contida, e disse: É, interessante, mas você não acha que já passamos da fase de ter as paredes sujas de tinta? Ele não olhou para mim, olhou para a tela como se fosse uma ofensa pessoal. E então acrescentou, como um golpe final: é um bom passatempo para te manter ocupada. Naquela noite eu não chorei, senti algo muito pior, um frio que começou na boca do estômago e se espalhou por todo o meu corpo. Ele não tinha apenas criticado a minha pintura, ele tinha zombado da minha alma. Ele reduziu a minha paixão, a minha voz, a um passatempo para me manter ocupada. Ele me colocou numa caixinha, a da esposa entediada que precisa de distração. E a pior parte foi a forma como ele agiu depois, como se nada tivesse acontecido, ligando a televisão para ver o noticiário. Ali, na luz fria da tela da TV, eu vi pela primeira vez o contorno de um estranho sentado no meu sofá. A suspeita, uma vez plantada, é uma semente venenosa. Ela cresce na escuridão, alimentada por pequenos detalhes que antes passariam despercebidos. O celular que agora era virado com a tela para baixo sobre a mesa. As ligações atendidas em outra sala, com a voz baixa e apressada. As viagens de trabalho de última hora para cidades que não pareciam ter nenhuma conexão com seus negócios.
Cada mentira era uma nova camada de isolamento ao meu redor, e o gaslighting se tornou sua principal ferramenta de defesa. Se eu questionava, eu era paranoica. Se eu chorava, eu era dramática. Se eu pedia honestidade, eu era controladora. Ele era um mestre em torcer a realidade, em me fazer sentir culpada pela minha própria dor. Ele estava demolindo a minha sanidade, tijolo por tijolo. A verdade não veio como uma confissão chorosa no meio da noite. A verdade me emboscou numa tarde ensolarada de terça-feira. Ele tinha saído para uma reunião, mas esqueceu seu segundo celular ou de trabalho em casa. Um aparelho que eu mal via, mas que naquele dia, por algum capricho do destino, ficou sobre a mesinha de centro. Eu passei por ele 1, 2, 10 vezes. Meu coração martelava, uma voz dentro de mim gritando para que eu o ignorasse, para que eu não abrisse a caixa de Pandora. Mas a dúvida, a essa altura, era um monstro faminto. Eu precisava saber. Sentei no sofá, com o aparelho frio nas minhas mãos trêmulas. Não tinha senha. A arrogância dele era tamanha que ele nem se preocupou em esconder. Abri o aplicativo de mensagens e o nome dela estava lá, no topo da lista. O nome da amiga da minha amiga. O nome da mulher cujo olhar de pena eu havia interceptado semanas antes numa festa. Meu mundo não desabou, ele se dissolveu. As palavras na tela se desfocaram, depois voltaram a ter um foco cruel e nítido. Não eram apenas mensagens de amor e desejo. Eram crônicas da minha humilhação. Eles riam das minhas roupas, riam do jantar que eu preparara na noite anterior. Riam da minha ingenuidade. Havia uma mensagem dele que ficará gravada na minha memória para sempre. Ela não desconfia de nada. É como cuidar de uma criança. Às vezes dá pena. Pena. A mesma pena que eu vi nos olhos da outra. Naquele instante eu entendi tudo. Eu não era apenas a esposa traída. Eu era o alívio cômico da história deles. A piada. O chão sob os meus pés desapareceu. O ar nos meus pulmões se transformou em vidro moído. Eu não gritei. Eu não quebrei nada. Eu apenas fiquei ali, no silêncio da nossa sala de estar, enquanto a mulher que eu era morria. Quando ele voltou para casa, horas depois, assobiando, eu estava sentada no mesmo lugar com o celular na mão. O sol da tarde criava longas sombras no chão. Ele parou de assobiar quando me viu. Seu rosto, por um segundo, vacilou, mas a máscara de frieza desceu rapidamente. Eu não precisei dizer nada. Apenas levantei o celular. Ele olhou para o aparelho, depois para mim, e seu rosto se fechou numa expressão de desprezo gelado. Não houve um pedido de desculpas. Não houve remorso. Não houve a agonia de um homem pego em seu erro. Houve apenas o cansaço de quem foi descoberto. E então ele disse, a voz desprovida de qualquer emoção, como se eu tivesse o interrompido no meio de algo importante. Aquelas duas palavras quebraram o feitiço. O homem que me prometeu ser a minha luz, que me comparou a uma estrela, que me segurou durante a tempestade, não existia mais. Talvez nunca tivesse existido. Em seu lugar estava um adversário. Um inimigo que me olhava não com o calor do amor, mas com o cálculo frio de quem mede os danos e planeja o próximo ataque. Naquele momento, eu soube que a dor da traição era apenas o primeiro capítulo. A guerra pela minha alma estava apenas começando. Aquele homem não era mais o meu porto. Ele era a tempestade. E então, 2 palavras foi tudo o que ele disse. Não havia choque, não havia pânico, não havia a dor de um homem pego em uma mentira que destruiria sua vida. Havia apenas o cansaço impaciente de quem foi interrompido. Naquele momento, o chão que havia se dissolvido sob os meus pés se solidificou novamente, mas era um chão diferente. Era um chão de gelo, duro e impiedoso. A dor da traição, que me afogava segundos antes, deu lugar a uma clareza terrível e absoluta. O homem que eu amava não estava ali. Talvez nunca tivesse estado. Em seu lugar havia um estranho que me olhava como se eu fosse um problema a ser resolvido, um obstáculo em seu caminho. A gota de água não foi a mensagem no celular. Foi o seu olhar depois dela. Um olhar que dizia sim, é isso. E agora o que você vai fazer a respeito? Era um desafio. E eu pela primeira vez na minha vida aceitei. Minha voz não parecia minha quando saiu. Não foi um grito, não foi um sussurro. Foi uma declaração de fato, dita num tom baixo e firme que eu nunca soube que possuía. Eu quero divórcio. O silêncio que se seguiu foi curto. Ele não implorou. Ele não tentou se explicar.
Ele deu um leve aceno de cabeça, quase um gesto de alívio. E então, ele sorriu, um sorriso pequeno, torto, desprovido de qualquer calor. Demorou, ele disse. Pensei que eu teria que fazer isso por você. E com isso ele se virou, foi até a cozinha, e abriu a geladeira, como se estivesse procurando algo para beber. A normalidade do gesto foi a coisa mais violenta que eu já testemunhei. A guerra havia sido declarada, e eu nem sabia que estávamos em um campo de batalha. Os dias seguintes foram um exercício de surrealismo. Vivíamos sob o mesmo teto, mas em universos paralelos. Éramos fantasmas um na casa do outro. O silêncio era uma presença física, pesado, cheio de palavras não ditas e acusações que pairavam no ar como poeira. Começamos a dividir a vida em caixas de papelão. Isto é seu, isto é meu. As linhas que antes eram borradas pelo nosso agora eram traçadas com a precisão de um bisturi. Contar a notícia para a família e os amigos foi como andar por um campo minado. Havia os olhares de pena, as perguntas invasivas, os conselhos não solicitados. Vocês tentaram terapia? Mas vocês pareciam tão felizes. Todo casamento tem suas crises. Cada frase era um pequeno corte me lembrando que, para o mundo, eu era a metade de um fracasso. A separação não foi amigável. A palavra amigável não existia no vocabulário dele. Ele havia se tornado um estrategista, e o divórcio era seu tabuleiro de xadrez. Sua meta não era a divisão justa dos bens, era a minha capitulação. Ele lutou por tudo. Não porque quisesse o sofá antigo da sala de estar, ou a coleção de discos de vinil que eu amava. Ele lutou por eles, porque sabia que eu os amava. Cada objeto era um refém. Cada e-mail de seu advogado era uma nova ofensiva, projetada para me desgastar, para me fazer sangrar financeiramente e emocionalmente, para que eu desistisse de tudo apenas para ter paz. Ele transformou nosso passado compartilhado em um arsenal. O momento mais difícil de todo o processo não foi no tribunal, sob as luzes fluorescentes e os olhos de um juiz. Foi numa sala de mediação pequena e abafada. Estávamos sentados em lados opostos de uma mesa de madeira polida, com nossos advogados como escudos. O mediador nos pediu para tentar chegar a um acordo sobre os itens de valor sentimental. Eu mencionei as primeiras edições dos livros que eu colecionava desde a adolescência, livros que estavam na nossa estante. Ele olhou para o mediador com uma expressão de seriedade calculada e disse: "Esses livros são importantes para mim também. Eles representam os anos em que eu a apoiei em seus passatempos. Eu os comprei para ela, na esperança de que ela encontrasse alguma alegria, já que ela parecia tão infeliz." O ar saiu dos meus pulmões. Ele pegou uma das minhas poucas alegrias puras, um pedaço da minha identidade que existia muito antes dele, e a torceu, a reescreveu como um ato de sua benevolência para com uma esposa triste e patética. Ele não estava falando com um mediador. Ele estava falando comigo, estava me mostrando que era capaz de invadir e profanar até mesmo as minhas memórias mais sagradas. Naquele momento, eu não senti raiva, senti um luto profundo. O luto pelo homem que eu pensei que ele era. Ali, naquela sala, eu finalmente entendi que ele estava morto. E o que estava sentado à minha frente era apenas seu fantasma cruel. O dia da assinatura dos papéis foi cinza e chuvoso, um clichê que a vida insistiu em escrever. Sentei-me na mesma mesa de madeira polida. O mesmo cheiro de café velho, e ansiedade no ar. O documento final estava ali. Uma pilha de papel que resumia uma vida inteira em cláusulas e parágrafos. Ele já havia assinado. Sua assinatura era a mesma de sempre, angular e confiante. Peguei a caneta. Ela parecia pesar 1 tonelada. Minha mão tremia. Cada fibra do meu ser gritava contra a finalidade daquele ato. Assinar aquele papel não era apenas terminar um casamento. Era admitir a derrota de um sonho. Era matar a garota que um dia acreditou em mapas de estrelas e promessas feitas durante tempestades. As lágrimas vieram, silenciosas e quentes, borrando a tinta invisível do futuro que nunca existiria. Mas então, por baixo da tristeza e do medo paralisante do abismo que se abria à minha frente, senti outra coisa. Uma correnteza subterrânea, fraca, mas inegável. Era alívio. O alívio de um soldado que finalmente depõe as armas. O alívio de saber que a batalha, por mais terrível que fosse, havia acabado. Eu não precisaria mais lutar para ser ouvida, para ser vista, para existir. Respirei fundo,
o ar enchendo meus pulmões como se fosse a primeira vez. E então, eu assinei. O som da ponta da caneta arranhando o papel foi o único som na sala. Foi o som de uma porta se fechando, o som de uma corrente se quebrando. Eu saí daquele prédio e parei na calçada, sentindo a chuva fria no meu rosto. Não era um batismo. Era apenas chuva. E pela primeira vez em muito, muito tempo, eu estava sozinha. Completamente sozinha. E o medo ainda estava lá, mas misturado a ele, pela primeira vez, havia a possibilidade vertiginosa e aterrorizante da liberdade. Os primeiros meses foram um vácuo ensurdecedor. A guerra tinha acabado, mas o silêncio que se instalou no campo de batalha era, de certa forma, mais assustador do que o barulho dos canhões. O apartamento, que eu começara a preencher com móveis montados à custa de suor e lágrimas, ainda parecia grande demais para uma pessoa só. A solidão era uma presença física, um fantasma que se sentava no lugar vazio à mesa do jantar, que ocupava o outro lado da cama, que me observava da poltrona enquanto eu tentava ler um livro. Havia noites em que o silêncio era tão pesado que eu ligava a televisão em qualquer canal, apenas para ouvir vozes humanas que não fossem as da minha própria cabeça. Mas, em meio a essa névoa de luto começaram a surgir frestas de luz, pequenos momentos de uma liberdade que eu não conhecia. A liberdade de jantar cereal na pia, sem ninguém para julgar. A liberdade de ouvir a mesma música dezenas de vezes, no volume máximo, e dançar descalça pela sala. A liberdade de deixar minhas telas e tintas espalhadas pela sala de estar por dias, transformando o espaço num caos criativo que era só meu. Eram liberdades minúsculas, quase infantis, mas para mim, eram monumentais. Eram a prova de que aquele espaço, antes uma prisão de exílio, estava lentamente se tornando um lar. A cura foi um trabalho de tempo integral. Comecei a terapia, não porque esperasse uma solução mágica, mas porque precisava de um lugar seguro para desmontar a bomba relógio que eu carregava no peito. Foi na cadeira daquele consultório que eu me permiti ser tudo o que ele me acusou de ser, dramática, paranoica, sensível demais. E, pela primeira vez, em vez de julgamento, encontrei validação. Aprendi a traçar a cartografia da minha própria alma, a entender onde terminavam as minhas fronteiras e onde as dele haviam invadido. Reconectei-me com amigos que eu havia negligenciado, não por maldade, mas porque a vida de casada havia me consumido. Foi estranho no início, como reaprender a andar. Mas eles me receberam de volta, não com pena, mas com uma paciência amorosa. Eles me lembraram de quem eu era antes dele. A mulher que contava piadas ruins, que amava filmes franceses, que podia passar horas discutindo um livro. Eles me devolveram pedaços de mim que eu nem sabia que tinha perdido. E a pintura? A pintura se tornou minha meditação, minha fúria e minha prece. Cada tela era uma conversa comigo mesma, um exorcismo das dores e uma celebração das pequenas vitórias. Hoje, minha vida não tem o roteiro previsível de antes. E essa é a sua maior beleza. Eu moro no mesmo apartamento, mas ele não é mais o mesmo. As paredes brancas estão cobertas pelas minhas telas, explosões de cor que contam a minha história. As prateleiras estão cheias dos meus livros, desorganizados e amados. O ar tem o cheiro da minha comida, das minhas tintas, do meu café. Minha rotina é simples e é minha. Acordo com o sol, não com um despertador. Trabalho no meu próprio ritmo, construindo uma carreira que me dá propósito, não apenas um salário. Há dias em que passo horas em silêncio, lendo ou pintando, e a solitude é a companhia mais doce que eu poderia desejar. A mulher que eu sou hoje entende que a força não é a ausência de fraqueza, mas a coragem de abraçá-la. Aprendi que eu sou a única responsável pela minha felicidade. Aprendi que o amor não deve ser uma gaiola dourada, mas um céu aberto, onde duas aves podem voar juntas, mas nunca com as asas amarradas uma na outra. Aprendi que a promessa mais importante não é a que fazemos no altar para outra pessoa, mas a que fazemos a nós mesmas, no espelho, todos os dias. A de nunca nos abandonarmos. Perdoar foi o último capítulo da minha cura, e foi o mais difícil. Por muito tempo eu achei que perdoar seria dar a ele uma absolvição que ele não merecia. Mas a terapia me ensinou que o perdão não era um presente para ele, era um presente para mim. Não se tratava de dizer, o que você fez está tudo bem. Tratava-se de dizer, o que você fez não tem mais poder sobre mim.
Eu não perdoei o homem. Eu perdoei a situação. Eu me perdoei por ter acreditado. Eu libertei a energia que eu gastava com o ressentimento e a reinvesti em mim. Foi como soltar uma âncora que me mantinha presa ao passado, permitindo que meu barco finalmente navegasse para águas novas. Quando olho para o futuro, não vejo mais um mapa desenhado a 4 mãos, vejo um horizonte aberto. Não estou procurando por amor, mas também não estou fugindo dele. A diferença é que, agora eu sei que não preciso de um coautor para minha história. Eu sou a autora, a diretora e a protagonista. Se um novo amor vier, ele não virá para preencher um vazio, pois não há mais vazios aqui. Ele virá para somar a uma vida que já é plena, rica e completa por si só. Ele será bem-vindo ao império que eu construí, não para governá-lo comigo, mas para admirá-lo ao meu lado. Porque a mulher que sobrou de mim no fim das contas não era um resto. Era a rainha. E ela finalmente aprendeu a sentar-se em seu próprio trono. Se eu pudesse encontrar aquela mulher, a que vivia no rascunho, eu não a avisaria sobre o terremoto. Avisá-la seria roubar dela a jornada mais importante de sua vida. Eu apenas me sentaria ao seu lado, no café que ela achava que era deles, seguraria sua mão e diria algumas coisas. Eu diria, querida, eu sei que você acredita em mapas de estrelas. E você está certa em acreditar. Mas o mapa que ele te mostrou aponta para o céu errado. O universo que você procura não está nos olhos de outra pessoa, está atrás dos seus. A constelação que você tanto admira sempre foi você. Eu a lembraria da sua força, aquela que ela usa para carregar pilhas de livros, para lutar por suas ideias, para amar com uma ferocidade que assusta até a si mesma. Eu diria, essa força não é para construir a vida de outra pessoa, é para construir a sua. E vai chegar um dia terrível e maravilhoso, em que você vai precisar de cada átomo dela, e você vai descobrir, para seu espanto, que ela é infinita. Eu a abraçaria e sussurraria em seu ouvido, não tenha medo do silêncio que virá. O silêncio não é o fim da música. É o espaço entre as notas onde a verdadeira melodia da sua alma vai começar a tocar. E não tenha medo de ficar sozinha. Solidão é o que você sente quando se perde na multidão. Solitude é o que você encontrará quando finalmente se encontrar. E, como você vai amar a sua própria companhia. E para você que talvez esteja agora no chão frio de um apartamento vazio, ouvindo o eco de uma vida que não existe mais. Para você, que sente o peso da humilhação, o frio do abandono, o medo paralisante do futuro. Eu não estou aqui para dizer que a dor vai passar. Ela não vai. Mas você vai crescer tanto que a dor se tornará pequena dentro de você. Saiba disso, esse chão não é o seu túmulo, é a sua fundação. As ruínas ao seu redor não são o fim da sua cidade, são o material de construção para o seu império, e o silêncio que te sufoca agora é, na verdade, uma página em branco. A mais assustadora e a mais gloriosa das oportunidades. A pessoa que te quebrou não te deu uma sentença de morte. Ela te deu uma chave. A chave para a porta que você nunca teve coragem de abrir, a porta para si mesma. Atrás dessa porta não há o vazio que você teme. Há paixões esquecidas, talentos adormecidos, uma força que você não sabia possuir, e uma capacidade de amar a si mesma que vai te revolucionar. Não se apresse, chore, grite, sinta cada pedaço da dor, deixe que ela te lave, te purifique. Mas não construa uma casa nela. Quando estiver pronta, levante-se. Comece pequeno. Monte uma cama. Tome um café sozinha. Pinte uma parede. Cada pequeno ato de autonomia é um tijolo no seu novo castelo. Um castelo que ninguém, nunca mais poderá te tomar. Porque ele não será construído sobre a promessa de outra pessoa, mas sobre a certeza de quem você é. A história não acabou, ela apenas mudou de autor. E a caneta agora está na sua mão. Escreva a obra-prima que você nasceu para ser.